Funções químicas inorgânicas, sais e óxidos. Nono ano, página 326 a 333. Sais são compostos iônicos que possuem um ânion proveniente de um ácido e um cátion proveniente de uma base. No nosso cotidiano estão presentes sais como sulfato de cobre, nitrato de amônio e hipoclorito de sódio. O sulfato de cobre é um sal com função fungicida. Ele mata fungos. Por isso costuma ser usado na agricultura e jardinagem. O nitrato de amônio é um sal muito usado na formulação de fertilizante e de explosivos. O hipoclorito de sódio é usado como desinfetante e como alvejante. A nomenclatura dos sais é dada em função do nome do ânion e do cátion. A nomenclatura de sais é representada no quadro abaixo. Por exemplo, nome do ânion, mais D, mais nome do cátion. Por exemplo, cloreto de sódio, nitrato de amônio, sulfeto de ferro. A nomenclatura dos ânions é obtida através da substituição da terminação do nome do ácido pela terminação do nome do ânion. Então, no ácido, nós encontramos a terminação hídrico, oso e ico, e dos ânions, eto, ito e ato. Então, nós vemos que todos aqueles que terminam com hídrico, oso ou ico são ácidos, e todos que terminam com eto, ito e ato são ânion. Vocês podem observar na ilustração. Caráter ácido, básico ou neutro de um sal. Um sal pode apresentar caráter ácido, básico ou neutro. Sais neutros. Um sal de caráter neutro, ao ser dissolvido em água, não aumenta a concentração de íons H3O+, nem os íons hidroxila menos, como, por exemplo, são provenientes de ácidos e bases fortes, como o cloreto de sódio. Sais ácidos são geralmente oriundos de ácido forte e base fraca, como, por exemplo, o sulfeto de cobre. Agora, já os sais básicos são oriundos de base forte e ácido forte, como, por exemplo, hipoclorito de sódio. Os sais dissolvidos em água estão completamente dissociados. Aproximadamente todos os sais são eletrólitos fortes. O pH resultante pode ser básico, ácido ou neutro, dependendo da natureza do sal. Então, vamos repetindo. O pH do sal é meio aquoso. Numa base forte, o ácido forte ele fica neutro. E o ácido fraco fica básico. Já na base fraca, o ácido forte fica ácido e o ácido fraco fica ácido básico. Reação de neutralização. Uma reação de neutralização é uma reação entre um ácido e uma base, dando origem como produtos um sal e água. Então, um ácido mais uma base vai dar origem ao sal mais água. Então, ele vai fazer uma neutralização. Por exemplo, o ácido HCl mais a base, que é o sódio, vai surgir o quê? O cloreto de sódio mais a água. Vai sofrer uma neutralização. Os óxidos são substâncias inorgânicas que possuem apenas dois elementos químicos, sendo um deles obrigatoriamente o oxigênio. Em um óxido, o oxigênio é o elemento químico mais eletronegativo. No nosso cotidiano estão presentes óxidos como o dióxido de carbono, que é consumido pelas plantas, durante o processo de fotossíntese, onde a energia solar é convertida em energia química. O dióxido de carbono é usado comercialmente na produção de extintores de gás carbônico, ou dióxido de carbono. O óxido de silício é comercialmente conhecido como sílica e faz parte da composição da areia.
sendo encontrado também na forma cristalina, como no quartzo, topázio e ametista. A nomenclatura dos óxidos é dada de acordo com o quadro abaixo. Óxido de mais nome do elemento que está combinando com oxigênio. Para óxidos moleculares, utiliza-se os prefixos gregos para indicar a quantidade de cada átomo presente no óxido. Por exemplo, mono, di, tri, tetra, pentóxido, dióxido, exóxido. Então, a gente, por exemplo, carbono, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, e assim por diante, como vocês estão vendo aí nessa ilustração, ok? E o prefixo que indica a quantidade de átomos de oxigênio, mais o óxido, o D, o prefixo que identifica a quantidade de átomos de outro elemento e o nome do cátion. Então, vai formar, assim, vai fazer a nomenclatura dos óxidos moleculares.